Olá pessoal, José Mianucci aqui e sejam bem-vindos a mais um vídeo. Hoje o review vai ser por conta dessa aquarela aqui bastante conhecida da maioria de vocês, a Sakura Koi. Eu adquiri aqui um estojo de 12 cores e vamos ver como é que ela se sai. Ela vem aqui nessa caixinha, tem algumas informações no verso, né? Mostra as cores que compõem o estojo, né? Com um errinho aqui que eu vou falar mais tarde. E esse estojo ele vem com waterbrush também, tá? E vem com tinta branca, né? Infelizmente. Vou abrir aqui para vocês verem. Tá, elas vêm nesse estojo plástico, como a maioria das aquarelas, né? Comercializadas. Então estão aqui as 12 pastilhas. O estojo que já tem repartições, né? Para mistura de tintas. Vem com uma esponjinha e com waterbrush. Eu vou utilizar bastante essa esponja aqui no review. Eu sei que ela serve para limpar, né, o pincel, mas eu vou usar para pintar dessa vez, tá? Errou! Eu achei estranho que o waterbrush ele tem a rosca invertida, então tem que girar ao contrário para fechar. Tá, ele tem uma ponta meio esquisita. Achei fino demais. Então vamos lá, o nosso ritual padrão, fazer a tabela de cores para ver as primeiras impressões dessa tinta. Estou aqui com a minha tabela preparada. Não reparem que eu errei o local onde colocar o nome da segunda cor ali, mas não tem problema. E vida que segue. Bom, é a primeira vez que eu estou utilizando essas tintas da Sakura. Eu vi poucos reviews, né, a respeito dela. E como tudo nessa vida, né, tem muita gente que gosta e tem muita gente que detesta. A principal reclamação é a respeito da opacidade das cores. Coisa que também eu ouço muito falar, né, a respeito das tintas da Pentel. E caso você não tenha visto o review a respeito das aquarelas da Pentel, eu vou deixar o card aqui para vocês verem. E como eu falei lá naquele review, é uma característica das aquarelas orientais essa maior opacidade. Mesmo nas aquarelas profissionais, tá? Então se você pegar a Ruben, a Turner, você pegar aquela Kuretake Gansai, todas vão apresentar essa característica mais opaca. Então, se essa é uma qualidade que te incomoda, não compre tintas orientais, tá? Mesmo a Mijello Gold, que é uma aquarela coreana muito boa, ela é um pouquinho mais opaca em relação às aquarelas aqui ocidentais que a gente está acostumado a utilizar. Tem gente que diz que são difíceis, né, de retirar a cor, mas é só você umedecer previamente o godê, como eu fiz aqui com aquele sprayzinho, que ela se dissolve bem mais fácil, tá? Eu particularmente não senti dificuldade quanto a isso. As cores que compõem esse set são o amarelo limão, o amarelo permanente escuro, vermilhão, laca crimson, azul da Prússia, azul cobalto, viridian, verde permanente pálido, amarelo ocre. Aqui essa cor diz, na embalagem vem dizendo que é vermelho claro, mas é um terra de cena queimado misturado com vermelho inglês, tá? E deu essa cor aí que eles chamam de vermelho claro, mas não tem nada a ver. E negro de marfim. As cores são realmente bem opacas, com exceção desse laca crimson, do azul da Prússia e talvez até desse amarelo permanente escuro. As demais cores são bem opacas mesmo. Então pode ser que não agrade, né, quem não está procurando essa característica. Agora, vir com aquela história de que é um guache, que não é aquarela, daí eu acho que já é exagero. O mesmo vale para as tintas da Pentel. Eu achei elas até que bem pigmentadas, né, levando em consideração a faixa de preço. Mas em compensação elas não expandem quase nada. A única cor aqui que expandiu razoavelmente bem foi o amarelo limão. As demais não expandiram quase nada. Vou mostrar para vocês a tabela de cores seca, tá? Bem de pertinho. Percebam aqui que onde eu apliquei as tintas sobre superfície úmida,
elas permaneceram quase que do mesmo jeito. Ou seja, né, elas praticamente não se fundiram. Então isso reforça, né, a questão delas não expandirem praticamente nada. Agora eu vou pôr aqui ao lado a tabela de cores das tintas da Pentel, só para vocês poderem comparar. As cores que vêm nesses dois sets aí são praticamente as mesmas, né? Pouquíssima diferença. E como eu utilizei as tintas da Pentel em tubo, porque elas não têm pastilha, então é provável aí que eu acabei diluindo, né, um pouco mais do que as cores aqui da Sakura. Mas vocês podem conseguir o mesmo grau de saturação só diluindo um pouco menos. Olhando bem de perto, né, e levando em consideração que você pode atingir o mesmo grau de saturação, eu praticamente não vejo muita diferença entre essas duas aquarelas aqui. Percebam que no local onde eu apliquei a tinta sobre o papel úmido aqui na tabela da Pentel, as cores se fundiram melhor, ou seja, elas expandem um pouco mais do que essas da Sakura. Então, levando em consideração essas questões e o preço, eu escolheria as aquarelas da Pentel, tá? Elas custam aí cerca de metade do preço das da Sakura. Então, para um iniciante, entre essas duas cores aqui, eu indicaria as aquarelas da Pentel. Agora eu vou colocar aqui ao lado a tabela de cores da Inktense, da Derwent, só para vocês terem uma ideia também. Caso você não tenha visto o review, vou deixar aqui no card. E eu achei o resultado bem semelhante dessas duas aquarelas aqui também. Aquarelas entre aspas, né? Porque a Inktense são blocos aquareláveis, não é necessariamente uma aquarela. As Inktense aqui elas expandem um pouquinho mais, só que colocando na balança, né, levando em consideração também a questão preço, aí eu já indicaria para quem está começando as aquarelas da Sakura, porque elas custam aí praticamente a metade do preço das Inktense. Certo então? Agora vamos partir para a prática, porque é o que interessa. Bom, eu decidi fazer essa pintura de uma maneira assim um pouco diferente. Como eu falei, esse estojo ela vem com uma esponjinha, então eu vou utilizar bastante essa esponja aqui no processo de pintura. Então, vamos ver o que vai dar.
E aí está o nosso trabalhinho concluído. Bom, em termos gerais, a maior dificuldade que eu tive ao trabalhar com essa tinta foi em conseguir um alto grau de saturação. Então você tem que insistir um pouquinho mais em retirar a cor da pastilha. Você tem que acrescentar mais camadas de tinta para conseguir uma saturação mais forte. Mas tirando esses fatores, você consegue trabalhar com ela e consegue aí resultados legais. Então, quando você tiver em frente a materiais assim um pouco mais difíceis de lidar, tente extrair o melhor dele. Então, por exemplo, aqui nesse caso, né, como eu já sabia que se tratava de uma aquarela mais fosca, eu resolvi fazer a pintura de uma pedra, utilizando aqui a esponja, né, para dar esse aspecto fosco e áspero, né, do objeto. Então é como diz aquele ditado, né, se te derem limões, faça uma limonada. Então essa aquarela seria uma boa escolha para quem está começando? Seria. Assim como qualquer aquarela mais barata. É o que eu indico para quem está começando. Não comece com material caro, porque você vai ficar com receio de gastar. E o aprendizado, ele exige que você, entre aspas, desperdice o material. Porque você vai querer explorar, vai querer ver como ele funciona, né? E você vai aprender do mesmo jeito, porque os princípios da técnica são os mesmos, independente do material que você escolher. E como eu sempre falo, né, e volto a repetir, o que vai determinar um bom resultado do trabalho é a tua habilidade com o material, né? Não necessariamente a qualidade dele. Então é isso, pessoal, eu vou ficando por aqui. Espero que tenham gostado desse review. Espero que tenha sido útil. Lembrem-se de deixar aí o seu like para fortalecer o canal e se inscrever caso ainda não seja inscrito. Um grande abraço a todos vocês, tudo de melhor e até a próxima.